Olá, sejam bem-vindos ao podcast Entendes o que Leis. Neste podcast o nosso objetivo é falar sobre Bíblia, teologia, literatura cristã e os demais assuntos que estiverem dentro do espectro bíblico-teológico. Neste episódio, que é o primeiro, vamos apresentar uma introdução ao livro de Ruth. O livro de Ruth recebe o nome de um de seus personagens principais, uma mulher moabita chamada Ruth, que foi ancestral do rei Davi e do Senhor Jesus. Depois de ler o livro de Juízes, que contém uma imagem sombria e deprimente de Israel, a gente fica aliviado ao encontrar o livro de Ruth, que embora seja relativamente curto, ele é rico em exemplos de bondade, fé e paciência. No que se refere à autoria, o livro é anônimo, pois o autor não se apresenta. No entanto, a tradição judaica atribui a autoria do livro ao profeta Samuel. A história narrada pelo autor aconteceu durante o tempo dos juízes, de acordo com Ruth capítulo 1 versículo 1, que foi um período de desordem social e religiosa quando cada qual fazia o que achava mais reto, de acordo com Juízes capítulo 17 versículo 6. Não está claro exatamente a que período dos juízes o livro de Ruth pertence, mas Ruth inicia falando de uma fome na terra, que pode ter sido o resultado da idolatria de Israel acontecida em algum período descrito no livro dos juízes. Agora vamos falar de alguns assuntos e temas apresentados no livro de Ruth. O primeiro tema é graça. Noemi pensou que o julgamento do Senhor estava sobre ela depois que ela e seu marido, Elimeleque, deixaram a terra prometida em busca de comida e casaram seus filhos, Malom e Quilion, com mulheres moabitas, conforme Ruth capítulo 1 versículo 21. No entanto, Noemi subestimou a graça de Deus, pois sua nora, Ruth, tornou-se o meio pelo qual Deus supriria suas necessidades de comida e de filhos para dar continuidade ao nome da família. A escolha de um lugar para recolher espigas por Ruth, que parecia ser uma questão de sorte, acabou sendo um encontro divino com Boaz, o homem que cumpriria o papel de redentor da família de Noemi e Ruth. Outro ponto interessante é que o livro de Ruth se assemelha à parábola do filho pródigo em duas vertentes. A família de Elimeleque se afastou da terra onde Deus havia prometido abençoar seu povo em busca de alimentos. Como resultado, Noemi acabou vazia e sozinha. No entanto, o julgamento de Deus sobre ela foi planejado para trazê-la de volta para casa e substituir seu vazio por uma nova plenitude. Da mesma forma, o livro de Ruth abre com o povo Deus vivenciando as provações dos dias dos juízes, quando a desobediência generalizada levou à fome. No entanto, o Senhor graciosamente forneceu comida para seu povo faminto e um rei para suprir suas necessidades de liderança, que nesse caso veio a ser Davi. Essas são lições que também falam aos leitores modernos, pois nós também nos desviamos do Senhor e precisamos receber sua graça e misericórdia. O segundo tema é a providência de Deus. Os registros da família de Davi no final do livro mostram que Deus trabalhou por meio dessa história para suprir a necessidade de um rei para seu povo. Mesmo que as ações de Deus sejam principalmente ocultas, há dois eventos específicos atribuídos diretamente a Deus. Primeiro, Deus fornece comida para seu povo, conforme Ruth capítulo 1 versículo 6. Segundo, Deus concebeu a Ruth um filho que viria a ser o futuro rei de Israel, conforme Ruth capítulo 4 versículo 13. Desta forma, Deus proveu todas as necessidades de seu povo. O terceiro tema é o amor fiel. O livro de Ruth demonstra como Deus mostra sua fidelidade à aliança com seu povo indigno, muitas vezes de maneiras até surpreendentes. No decorrer da narrativa, cada um dos personagens principais revelou-se uma pessoa de coragem extraordinária e amor à aliança. Estas são pessoas cujo compromisso espiritual é demonstrado claramente por meio de uma vida piedosa. O quarto e último tema tem a ver com o Redentor da família. O livro de Ruth fornece um grande exemplo de um membro da família que usou seu poder sob a lei judaica para redimir um familiar. Boaz demonstrou um dos deveres do membro da família, o de se casar com a viúva de um membro falecido da família. Às vezes é feita uma correlação entre a redenção de Ruth por Boaz e a redenção dos pecadores por Cristo. Por causa da fidelidade da aliança de Deus, Deus providenciou o Redentor que todos nós precisamos em Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro rei para quem os registros da família se estenderão, conforme vemos em Mateus capítulo 1 versículos 5 e 6, e ele é o Redentor em quem seu povo errante encontra descanso. Nele, também os gentios são incorporados ao povo de Deus pela fé e recebem um lugar na família da promessa. Agora vamos avançar a um assunto interessante que diz respeito à contribuição do livro de Ruth para a Bíblia. A fidelidade da aliança de Ruth para com sua sogra Noemi e a seu Deus forneceu um modelo, mostrando que aqueles que não eram israelitas étnicos poderiam ser incorporados ao povo de Deus pela fé. Se os moabitas que se uniram ao Senhor pudessem ser aceitos, havia esperança para os outros gentios também. Confira o texto de Isaías capítulo 56 versículos 3 a 7, que fala sobre os gentios.
O livro também respondeu com eficácia às perguntas que podem ter sido levantadas sobre a legitimidade da linhagem davídica, dadas suas raízes moabitas. Agora vamos ver como o Senhor Jesus é revelado no livro de Ruth. Cristo é revelado no livro de Ruth, antes de tudo, no modo como o livro testemunha a legitimidade do reinado de Davi. Primeiro, ao legitimar Davi, o livro legitima Cristo como o grande Messias. Jesus obteve o trono de Israel porque era o filho totalmente fiel de Davi. Por causa do interesse pela genealogia de Jesus por parte dos escritores dos evangelhos de Mateus e de Lucas, os seguidores de Cristo podem ter a certeza da afirmação no Novo Testamento de que ele é o Messias. Jesus inaugurou o reino de Davi em seu ministério na terra. Hoje, ele reina e expande o seu reinado e um dia retornará para trazer o domínio mundial para a linha de Davi. Segundo, o interesse que o livro mostra na inclusão de Ruth, uma gentia, antecipa a expansão do reino de Deus aos gentios durante o período do Novo Testamento. E Ruth, ao exibir uma fé como a de Abraão e ao deixar seu país e parentes para viajar sob os cuidados do Senhor para uma terra estrangeira, encontrou a bênção prometida para todas as nações na descendência de Abraão. Assim como ela se tornou parte de Israel, gentios e judeus estão agora reconciliados com Deus num só corpo, por meio de sua união com Cristo. Terceiro, o retrato ideal de Boaz, o resgatador de Ruth, fornece consistência à declaração do Novo Testamento de que a igreja é a noiva de Cristo. Boaz demonstrou amor intenso e abnegado por suas viúvas desamparadas, Ruth e Noemi. Essa caracterização de Boaz dá uma visão do quanto Cristo ama intensa e abnegadamente a sua dependente noiva, a igreja. O último tópico que vamos abordar é a estrutura do livro. Ruth pode ser dividido em 4 atos encerrados por um prólogo e um epílogo, com a história movendo-se tematicamente da morte para a vida. O prólogo, Ruth capítulo 1 versículos 1 a 5, prepara o cenário com uma família israelita migrando para Moabe durante um período de fome. O pai e seus filhos morrem, deixando sua esposa, Noemi, e as esposas moabitas dos filhos, Ruth e Orfa. Na primeira sessão principal, Ruth capítulo 1 versículos 6 a 22, Noemi e Ruth viajam para Israel. Em vez de permanecer em Moabe e casar-se com o marido de seu próprio povo, Ruth insiste em se comprometer com Noemi e com o Deus de Noemi, o Deus de Israel, conforme Ruth capítulo 1 versículos 15 a 18. Na segunda sessão, que está em Ruth capítulo 2 versículos 1 a 23, Ruth junta comida para ela e Noemi, colhendo cevada no campo de Boaz, um parente de Noemi. A terceira sessão, que está em Ruth capítulo 3 versículos 1 a 18, descreve Ruth seguindo o conselho de Noemi dormindo na eira de Boaz. Ruth pede a Boaz para resgatá-la casando-se com ela, e ele concorda. Na quarta sessão principal, que está em Ruth capítulo 4 versículos 1 a 12, Boaz negocia com sucesso com um parente mais próximo, que tem o direito de agir como sendo o primeiro redentor de Ruth. No epílogo, que está em Ruth capítulo 4 versículos 13 a 22, Boaz se casa com Ruth, e ela dá à luz um filho, Obed, que se torna o avô do rei Davi. Assim concluímos o primeiro episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você estiver acompanhando este episódio no YouTube, não deixe de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com seus amigos. Deus te abençoe e até o próximo episódio.